O sol causticante na cidade testemunhou o momento em que Clara, uma jovem catequista de 27 anos, foi abordada por dois policiais brutais, levando à extorsão, violência e uma conspiração obscura que arrastava altos funcionários. Esta é uma história cheia de tensão, coragem e mistério. Naquela tarde, a cidade parecia realmente em chamas. O calor do sol atingia duramente os telhados dos edifícios, fazendo com que as sombras das árvores encurtassem bruscamente sobre o asfalto. As ruas estavam cheias do burburinho dos veículos, mas o calor intenso tornava tudo pesado. Clara Tina, uma jovem catequista de 27 anos, continuava a conduzir sua Vespa branca com paciência. Pendurada na traseira de sua moto estava uma cesta de compras cheia de vegetais frescos, arroz e peixe do mercado. Embora o suor escorresse pelo seu rosto, ela mantinha o olhar fixo para a frente com calma. O caminho de volta para casa não era apenas uma rotina para Clara, mas também um momento em que ela podia refletir e se acalmar. Após interagir com muitas pessoas no mercado, a brisa da tarde mal soprava, fazendo com que o vestido longo azul claro que usava colasse ao seu corpo devido ao suor. O véu azul claro que cobria seus cabelos era ocasionalmente levantado por uma pequena rajada de vento enquanto a Vespa branca avançava devagar. Ela lançou um olhar rápido para as pessoas que ainda estavam ocupadas ao redor do mercado. Comerciantes arrumando suas coisas, outras mães carregando suas compras e crianças correndo despreocupadas com o calor do dia. No meio do calor intenso, Clara só queria chegar em casa logo e descansar. Aliviar o cansaço depois de comprar as necessidades da família. No entanto, por trás de sua expressão calma, ela percebia que havia algo diferente. A rua, que geralmente era movimentada com patrulhas oficiais, parecia mais vazia. Era como se um espaço vazio tivesse sido intencionalmente deixado. Apenas ocasionalmente ela cruzava com outros veículos. E alguns motoristas olhavam para ela brevemente e rapidamente desviavam o olhar. Clara não pensou muito nisso. Ela apenas considerou que era um dia excepcionalmente tranquilo. Mas por algum motivo, um pressentimento vago, como um mau presságio, começou a incomodar sua mente. Ela soltou um longo suspiro, tentando afastar o sentimento. Para ela, a vida devia ser vivida com a convicção de que nosso Senhor Jesus Cristo sempre protege os seus servos. No entanto, ela não podia saber que o seu pequeno passo naquela rua quente da cidade a levaria a um evento sombrio. Um evento que não só testaria a sua paciência como jovem catequista, mas que também revelaria a profundidade da escuridão aninhada por trás do uniforme de autoridade. O perigo que a espreitava naquela tarde era o início de uma grande conspiração que ela jamais imaginara. Em um cruzamento da cidade que geralmente era movimentado, a atmosfera parecia estranha naquele dia. O sol escaldante fazia o asfalto brilhar e no meio da pista, estavam duas figuras altas e robustas que faziam as pessoas hesitarem em se aproximar. Múcio e Antunes, dois policiais notórios entre os moradores, estavam parados com seus uniformes caqui amarrotados, parecendo longe de serem respeitáveis. Não havia coletes, nem placas de blitz oficiais. Apenas a sua postura corporal que intimidava qualquer um que passasse. Para muitos, suas figuras não eram mais um símbolo de proteção legal, mas sim uma sombra escura sempre à procura de uma nova presa. Com um movimento rápido, a mão de Múcio se levantou, sinalizando para parar. Clara, que estava em sua Vespa branca, encostou a moto prontamente e educadamente. Ela não sentiu nenhuma suspeita. Como catequista, ela sempre se esforçava para obedecer às regras e portava todos os documentos do veículo. Sua esperança era simples, que fosse apenas uma breve inspeção. Depois, ela poderia continuar seu caminho para casa. Mas, pelo modo como os dois a olhavam, havia algo diferente. O olhar de Múcio era penetrante e cheio de escrutínio. Enquanto o olhar de Antunes era como o de um animal selvagem pronto para atacar. O ar no cruzamento parecia mais pesado, como se guardasse uma ameaça ainda não visível. Alguns outros motoristas que passavam optaram por diminuir a velocidade, mas ninguém se atreveu a parar ou se aproximar. Os moradores da cidade conheciam bem a reputação de Múcio e Antunes. Quem tivesse a má sorte de ser parado por eles geralmente voltava para casa com a carteira vazia ou com ferimentos no corpo.
Clara, embora se sentisse estranha com a atmosfera, encostou a moto calmamente. Ela abaixou o rosto, tentando ser educada, pois em sua mente não havia nada a temer se ela não tivesse feito nada de errado. No entanto, no fundo, havia uma pequena ansiedade que ela mal conseguia explicar. Quando Clara desligou o motor, os passos pesados dos dois se aproximaram. Múcio parou à direita, enquanto Antunes parou à esquerda, como se quisessem encurralar o espaço de movimento de Clara. O suor em sua têmpora escorria, não apenas por causa do calor do sol, mas também pela aura de intimidação que emanava tão fortemente. Em um instante, Clara sentiu que o que estava enfrentando não era apenas uma inspeção comum, mas o início de um evento que testaria sua coragem e perseverança. Como uma jovem mulher, ela começou a perceber que naquele dia sua vida mudaria para sempre. Múcio começou a conversa com uma voz monótona, pedindo os documentos do veículo. Clara, com um rosto sereno, imediatamente pegou sua pequena bolsa e entregou a CNH e o CRLV completos. Suas mãos tremiam levemente por causa do sol forte, mas ela se esforçou para parecer educada. Múcio pegou os documentos, deu uma olhada rápida sem realmente ler, e acenou com a cabeça, como se estivesse satisfeito. Clara pensou que tudo terminaria em breve. No entanto, o rosto do homem alto e grande mudou de repente. Seu tom de voz aumentou, cheio de acusações, quando ele a acusou de cruzar a faixa de pedestres. No entanto, estava claro que a moto de Clara estava parada corretamente no lado esquerdo da rua, sem passar pela linha. Clara ficou em silêncio por um momento, confusa com a acusação ilógica. Em seu coração ela se perguntava, é apenas um erro de visão ou há algo que eles estão intencionalmente procurando? Mas antes que ela pudesse responder, Antunes, que estava parado ao seu lado, começou a falar em voz alta. Com um tom rude, ele ordenou que Clara descesse de sua Vespa branca. Sua voz ecoou no calor da tarde. Como se quisesse mostrar autoridade que não poderia ser desafiada. Clara respirou fundo, tentando se controlar. Então ela desceu lentamente da moto, seu rosto ainda paciente. Embora seu peito estivesse começando a ser atingido pela ansiedade, uma pequena multidão de moradores começou a se formar à distância. Algumas pessoas pararam na beira da estrada, fingindo olhar para seus celulares. Enquanto ocasionalmente olhavam para Clara, algumas filmavam secretamente. Mas ninguém se atreveu a se aproximar ou ajudar. Eles sabiam bem quem eram Múcio e Antunes, dois policiais cuja reputação há muito era um terror. Para os moradores, enfrentá-los só resultaria em perdas, ferimentos ou ameaças. O silêncio tornava o ar ainda mais opressor, fazendo Clara se sentir como se estivesse cercada. Olhos que viam, mas não podiam falar. Antunes ficou ainda mais agressivo. Ele deu um passo à frente. Seu corpo grande e ombros largos cobriam parte da visão de Clara. Com uma voz alta. Sua ordem desta vez foi mais rude para que ela entregasse a chave da moto e se afastasse. Clara, embora seu coração estivesse começando a se agitar, tentou se controlar. Ela sabia que resistir diretamente apenas pioraria a situação. Mas seu olhar firme mostrava claramente que ela não temia as falsas acusações. Sob o sol forte daquela tarde, o choque entre a coragem de uma jovem catequista e a arrogância de dois policiais estava apenas começando. Clara tentou explicar educadamente que não havia cruzado a faixa. Todos os seus documentos estavam completos e não havia razão para detê-la por mais tempo. Mas Antunes agiu ainda mais rápido, pegando a chave da Vespa branca que ainda estava pendurada na moto. O som da chave tilintou alto, como um sinal de que o jogo sujo havia começado. Clara ficou atordoada por um momento. Seus olhos olharam fixamente, mas seu corpo permaneceu calmo. Ela não queria parecer em pânico, embora a ansiedade estivesse crescendo em seu coração. Naquele momento, ela soube que o que estava acontecendo não era mais apenas uma inspeção comum, mas uma tentativa aberta de extorsão. Múcio então deu um passo à frente, aproximando-se de Clara até que a distância entre eles fosse de apenas alguns centímetros. Seu corpo alto e grande projetava uma sombra escura sobre o rosto de Clara, atingido pelo sol.
Com um tom baixo, mas cheio de pressão, Múcio se curvou ligeiramente como se estivesse sussurrando um segredo. No entanto, suas palavras eram cortantes. Se quisesse a moto de volta, Clara teria que entregar R$ 1.000. Esse valor era claramente absurdo. Não fazia sentido nem mesmo para uma simples infração de trânsito. Clara ficou em silêncio por um momento, tentando digerir a grosseria da manipulação que estava sendo jogada na sua frente. Clara então endireitou o corpo, seu olhar corajoso encarando os dois policiais. Com uma voz firme, ela recusou. Para ela, a lei não podia ser manipulada à vontade, especialmente por aqueles que deveriam defendê-la. Ela disse em voz alta que não pagaria um centavo por algo que nunca fez. Essa frase fez o ar ao redor deles congelar. Alguns moradores que observavam à distância prenderam a respiração, incrédulos de que uma jovem mulher se atrevesse a desafiar as duas figuras ferozes abertamente. No entanto, a coragem de Clara apenas acendeu a raiva de Múcio e Antunes. Os rostos dos dois ficaram vermelhos. Antunes cerrou o punho, enquanto Múcio apertou os dentes até que sua mandíbula endurecesse. Eles não estavam acostumados a serem rejeitados, especialmente por uma mulher que consideravam fraca. O tom firme de Clara parecia um tapa forte em seus egos, acostumados a serem obedecidos. Naquela tarde quente, a tensão aumentou drasticamente. Todos os olhos dos moradores agora estavam focados em um ponto. Uma jovem catequista em um vestido longo azul claro e véu azul claro simples estava corajosamente enfrentando dois grandes policiais em uniformes caqui famintos por poder. E em um instante a situação se tornou mais assustadora. O grito de Antunes se transformou em ação brutal. Sem dar a mínima chance, ele levantou sua mão grande e deu um tapa forte no rosto de Clara. O som do tapa ecoou na rua quente, fazendo todos que ouviram estremecerem. O lábio de Clara se partiu, sangue fresco escorrendo pelo seu queixo. No entanto, ela permaneceu de pé com um olhar que se recusava a se submeter. O tapa não foi apenas um ferimento físico, mas também uma forma deliberada de humilhação, afirmando que eles não hesitariam em tratar o povo comum como lixo na rua. Antes que Clara pudesse se recuperar da dor no rosto, Múcio avançou com uma expressão selvagem. Com suas mãos ásperas, ele rasgou o vestido longo azul claro que Clara usava. Desde a área do estômago até a parte inferior, o som do tecido rasgado fez os cabelos dos moradores que assistiam se arrepiarem. O corpo trêmulo de Clara ficou mais visível. Não apenas por vergonha, mas também por medo misturado com raiva. Múcio fez isso sem a menor piedade. Como se envergonhar uma jovem mulher em público fosse algo comum. Seu olhar estava cheio de satisfação. Como se estivesse mostrando poder total. Não parando por aí, os dois arrastaram Clara, que estava enfraquecida pelos ataques contínuos. Eles a levaram para um grande poste de eletricidade na beira da estrada com uma corda áspera que eles pegaram de algum lugar. O corpo de Clara foi amarrado firmemente até que ela não pudesse se mover. Suor misturado com sangue escorria pelo seu rosto. Seu vestido estava rasgado e seu corpo foi forçado a se apoiar no ferro frio e doloroso. A cena fez os moradores engasgarem. Alguns cobriram a boca com as mãos. Outros escolheram abaixar a cabeça, fingindo não ver porque o medo era maior do que a coragem. Todos sabiam que quem tentasse resistir teria o mesmo destino ou pior. Enquanto isso, Múcio e Antunes riram ruidosamente. O som de suas risadas era áspero, contrastando com o grito silenciado no coração de Clara. Para os dois, este evento não foi uma infração, mas sim um entretenimento que afirmava seu domínio em público. Sob o sol escaldante da tarde, a injustiça foi exibida sem o menor pudor. Os moradores que assistiam só podiam orar em seus corações, esperando que a justiça viesse um dia. Porque naquele momento a lei e a humanidade tinham sido pisoteadas no meio da rua. Depois que Múcio e Antunes se cansaram de rir de suas ações e deixaram o local com seus rostos arrogantes, a atmosfera na rua ficou em silêncio. Os moradores que só podiam assistir até agora começaram a se entreolhar, entre querer ajudar ou permanecer em silêncio por medo. Algumas pessoas pareciam hesitantes.
Suor frio banhava seus rostos, embora o sol forte ainda estivesse queimando. Finalmente a coragem surgiu de um grupo. Moradores que não suportavam ver Clara amarrada ao poste de eletricidade em condições deploráveis. Com as mãos trêmulas, eles soltaram as amarras que prendiam o corpo da jovem catequista, tentando ser cuidadosos para não adicionar mais feridas à sua pele já machucada. O corpo de Clara quase desabou quando as amarras foram soltas. Seu vestido longo azul claro estava gravemente rasgado. Seu rosto estava coberto de sangue e suor. Seu lábio estava partido e seus olhos estavam fracos, contendo a dor. Os moradores que a ajudaram imediatamente a apoiaram e rapidamente procuraram transporte para levá-la ao hospital mais próximo. Sua Vespa branca ainda estava no local, abandonada sem a chave. A rua que antes era movimentada agora parecia sufocante, pois cada passo de Clara em direção ao hospital parecia testemunhar a crueldade do tratamento dos dois policiais contra uma jovem mulher indefesa. A notícia do ataque se espalhou rapidamente, circulando de boca em boca de um bar para outro. Sim, em questão de horas, a notícia chegou aos ouvidos de Coronel Lucas, um oficial de alta patente do Exército Brasileiro e também marido da pastora Laila, uma amiga íntima de Clara. Inicialmente, ele ouviu sussurros de vizinhos com um tom cheio de medo, como se o que tivesse acontecido fosse muito horrível para ser contado abertamente. Mas assim que ele ouviu o nome de Clara, seu sangue gelou imediatamente. Seu peito rugiu de raiva subindo à sua cabeça. Para ele, esta não era apenas uma má notícia, mas uma humilhação que não podia ser permitida. Lucas, que estava em casa na época, se preparou sem pensar duas vezes. Vestindo uma camiseta verde lisa de manga curta e calças camufladas do exército, ele correu para o hospital. Seus passos eram rápidos, seu olhar penetrante e cada movimento mostrava a autoridade de um soldado acostumado a enfrentar campos de batalha. Para Lucas, o procedimento não era mais a prioridade. Ele não se importava com as regras, não se importava com a formalidade. Havia apenas uma coisa em sua mente: certificar-se da condição de Clara, ouvir diretamente o que havia acontecido e exigir responsabilidade pelo tratamento cruel infligido a uma mulher inocente. Em uma sala de tratamento simples, Clara estava deitada fracamente na cama do hospital. Seu corpo estava cheio de hematomas. Seu vestido longo azul claro já havia sido trocado por roupas de paciente. No entanto, seu rosto ainda mostrava claramente a marca do tapa forte. Suas mãos tremiam ao tentar pegar um copo de água na mesa lateral. Quando Lucas entrou, seus olhos imediatamente ficaram marejados. Ela sabia que este era o momento em que todos os eventos tinham que ser contados, embora fosse difícil repeti-los. Com uma voz fraca, Clara começou a falar, contando o que havia acontecido com ela na rua naquela tarde. Palavra por palavra escorreu de seus lábios, ocasionalmente interrompida por soluços reprimidos. Clara descreveu claramente como Antunes a tinha agredido no rosto até sangrar, como Múcio tinha rasgado suas roupas sem vergonha e como a tinham amarrado ao poste de eletricidade como uma criminosa. Cada detalhe saiu com amargura, fazendo o ar na sala parecer opressor. Lucas ficou ao lado da cama, ouvindo atentamente. As veias em seu pescoço estavam tensas. Seus olhos olhavam diretamente para o chão, como se estivesse segurando uma explosão de raiva que poderia explodir a qualquer momento. Clara tentou permanecer forte, embora sua voz se quebrasse repetidamente. Ela disse que o tratamento deles não era apenas uma violação da lei, mas uma humilhação da dignidade de uma mulher, da humanidade. Ela enfatizou como os dois policiais riram com satisfação em meio ao seu sofrimento. Como se torturar pessoas fosse um jogo que eles costumavam fazer. Essas frases atingiram o coração. Não apenas para Lucas, que ouviu, mas também para a enfermeira, que entrou brevemente e ficou em silêncio. Horrorizada ao imaginar o incidente que estava sendo contado, Lucas não conseguiu mais conter suas emoções. Sua mandíbula estava travada. Ambas as mãos estavam cerradas firmemente até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ele olhou para Clara com um olhar cheio de promessas de que este sofrimento não seria ignorado.
Em seu coração, uma determinação de ferro se formou. A justiça tinha que ser feita a qualquer custo. Mesmo que tivesse que enfrentar o grande poder por trás do uniforme caqui. Clara, ainda deitada fracamente, só podia retribuir o olhar, esperando que houvesse um vislumbre de esperança de que sua pequena voz não se perdesse em vão. Naquela tarde, na silenciosa sala do hospital, nasceu o juramento de um coronel para vingar a injustiça infligida ao povo comum. Assim que ouviu o testemunho de Clara, Lucas não perdeu tempo. Ele saiu do hospital com passos largos. Seu rosto estava tenso e cheio de raiva. A camiseta verde lisa em seu corpo parecia molhada de suor. Enquanto as calças camufladas do exército que usava enfatizavam sua autoridade como soldado. Ele ligou a moto, acelerando pelas ruas quentes da cidade. Cada segundo de sua viagem era preenchido com um único pensamento. Encontrar Múcio e Antunes, encará-los diretamente e exigir responsabilidade pelas ações bárbaras que cometeram contra Clara. Ao chegar à delegacia da cidade, Lucas entrou sem rodeios. Os policiais que o viram apenas se entreolharam. Alguns chocados, outros optaram por fingir estar ocupados. O olhar de Lucas era penetrante, atingindo qualquer um que ousasse olhá-lo. Seus passos eram pesados e firmes. Sua voz não saiu, mas sua aura militar era palpável. Esta não era uma visita comum. Esta era a chegada de um coronel que trazia consigo a fúria. No entanto, quando ele perguntou sobre o paradeiro de Múcio e Antunes, a resposta que obteve foi confusa. Eles não estavam lá. Ninguém sabia para onde foram, nem onde estavam de serviço. Lucas olhou para os rostos ao seu redor, procurando por um pequeno sinal de honestidade. Mas tudo o que encontrou foi silêncio. Os outros policiais pareciam conspirar em silêncio, optando por não falar, embora soubessem claramente mais. A informação que saiu era muito vaga. Como se tivesse sido intencionalmente distorcida para encobrir o rastro de Múcio e Antunes. A raiva no peito de Lucas aumentou ainda mais. Ele se sentia como se estivesse enfrentando um muro sólido. Uma parede invisível que foi intencionalmente erguida para proteger os dois policiais. A verdade parecia enterrada por trás da formalidade dos uniformes e desta sala com ar-condicionado. O peito de Lucas subia e descia, contendo a emoção que estava prestes a explodir. Para ele, isso não era mais apenas um esforço para buscar justiça para Clara, mas uma luta contra um sistema que estava podre. Ele percebeu que Múcio e Antunes não estavam sozinhos. Havia outras mãos os protegendo. Talvez mais altas, talvez mais poderosas. A delegacia, que deveria ser um lugar para buscar justiça, agora se transformou em um baluarte protetor para os perpetradores. E no coração de Lucas, sua determinação se tornou ainda mais forte. Não havia como voltar atrás. A verdade tinha que ser desenterrada, mesmo que tivesse que desafiar o grande poder escondido atrás do uniforme caqui. No meio da sala da delegacia, que parecia apertada pela raiva, os passos de alguém soaram regulares. Um homem de 50 e poucos anos apareceu com um uniforme policial completo e arrumado. A patente estava claramente exibida em seu peito. Ele era o delegado-geral da cidade, Dr. Sérgio Gomes. Seu corpo não era muito alto. Ligeiramente gordo na área do estômago, mas seus movimentos eram cheios de autoridade. Todos os outros policiais se aproximaram rapidamente, abrindo caminho, mostrando o quão grande era sua influência. Lucas se virou bruscamente, olhando para ele com desconfiança, mas também sabia que o homem à sua frente não era um policial de rua comum, mas um líder que tinha grande poder na área. Com passos firmes, Dr. Sérgio se aproximou de Lucas. Seu rosto exibia um sorriso calmo, como se estivesse tentando apagar o fogo que já estava aceso no peito do coronel. Sem muita enrolação, ele perguntou o que realmente havia acontecido. Lucas, embora ainda estivesse com raiva, contou a cronologia dos eventos que aconteceram com Clara. Sua voz estava pesada, cada frase cheia de pressão. Tanto que alguns outros policiais que ouviam abaixaram a cabeça. Doutor. Sérgio apenas acenou com a cabeça lentamente, ouvindo sem interromper.
Ele parecia calmo. Calmo demais para uma situação que deveria ter enfurecido um líder da lei. Depois que Lucas terminou de falar, doutor, Sérgio soltou um longo suspiro com um tom suave. Ele disse que a polícia arcaria com todas as despesas hospitalares de Clara. Suas palavras soaram como uma promessa sincera, acalmando os ouvidos de quem as ouvia. Mas o seu olhar era diferente. Havia algo difícil de adivinhar, um brilho estranho que deixava Lucas ainda mais cauteloso. Como se soubesse mais do que estava dizendo. Como se a verdade real estivesse sendo intencionalmente mantida em segredo. Suas frases eram doces. Mas seu olhar escondia um segredo. Lucas se conteve. Como um coronel do exército, ele estava acostumado a lidar com pessoas que eram boas em jogos de palavras. Para ele, a atitude de Dr. Sérgio não podia ser totalmente confiável. Embora exteriormente ele exibisse um rosto amigável, o instinto militar de Lucas dizia o contrário, havia algo errado. No entanto, Lucas optou por ficar em silêncio por um tempo, avaliando seu oponente. Ele percebeu que a raiva descontrolada só pioraria a situação. Mas no fundo de seu coração, uma suspeita começou a crescer. Seria possível que o homem à sua frente não fosse apenas um líder, mas parte do grande jogo que estava em andamento. Os passos de Lucas ao deixar a delegacia ainda eram pesados e cheios de raiva. Ele acabará de sair da sala de reunião com o Dr. Sérgio. Sua mente girava entre acreditar e suspeitar. No entanto, ele não tinha andado muito pelo corredor do escritório. De repente, um passo rápido e áspero foi ouvido vindo de trás. Em segundos, um chute forte atingiu suas costas. O corpo de Lucas foi jogado no chão frio com um som de colisão que fez todos que assistiram engasgarem. Múcio estava parado atrás dele com o rosto cheio de satisfação. Como se estivesse aproveitando o momento em que um coronel do exército foi humilhado por ele de forma suja. Antes que Lucas pudesse se levantar, Antunes veio e o atacou brutalmente. Seu corpo grande e musculoso imediatamente o dominou, arrastando Lucas para fora do escritório com força. O som do atrito dos sapatos de Lucas no chão ecoou, aumentando a impressão humilhante em público. Antunes o cobriu de socos no rosto e corpo sem piedade e sem medo. A delegacia, que deveria ser um lugar para buscar proteção, agora se transformava em uma arena. Abuso com 2 policiais agindo como carrascos de rua. No pátio da delegacia, os moradores que por acaso estavam por perto só podiam ficar atordoados. Eles testemunharam um oficial de alta patente do exército ser tratado como um criminoso de 3ª categoria. O choque misturado com horror irradiava de seus rostos. Mas nenhum se atreveu a avançar. O medo era maior do que a coragem. Eles sabiam que resistir significava convidar o desastre. Sussurros baixos começaram a ser ouvidos entre a multidão. Se um coronel pode ser envergonhado assim, o que dizer de nós, o povo comum? Essa frase aumentou a sensação de pavor que pairava no ar. Enquanto isso, Múcio estava parado com o peito estufado, sorrindo com satisfação ao ver Antunes continuar a bater em Lucas. Com uma voz alta, ele avisou a todos que assistiam. Quem ousasse desafiar o sistema, quem ousasse falar, teria o mesmo destino de Clara. Essas palavras ecoaram como uma ameaça assustadora, cravando-se profundamente nos ouvidos de cada morador presente. Mas por trás da dor sentida por Lucas, algo mais estava crescendo. Sua raiva reprimida começou a se transformar em força. Seu olhar, que antes estava abaixado, agora se levantava lentamente, revelando o olhar de um soldado que não desistiria facilmente. O corpo de Lucas vacilou por um momento, seu rosto estava cheio de feridas, sangue escorrendo do canto de sua boca. Os golpes contínuos de Antunes quase o fizeram desabar. Enquanto o chute de Múcio ainda era sentido em suas costas. No entanto, no meio da dor, algo mudou dentro dele. Seu olhar não irradiava mais apenas raiva explosiva, mas sim uma determinação fria e controlada. Ele se levantou lentamente com passos trôpegos. No entanto, cada movimento mostrava uma força pronta para explodir.
O ar ao redor parecia vibrar junto, tornando a atmosfera tensa ainda mais intensa. Em um instante, o corpo que antes era visto como fraco por seus oponentes se moveu rapidamente. Com um soco forte, Lucas atingiu o rosto de Múcio. O som dos ossos se chocando foi claramente ouvido, fazendo o corpo grande de Múcio cambalear para trás. Os moradores que assistiam aplaudiram baixinho. Embora rapidamente cobrissem a boca por medo, Antunes, chocado, tentou atacar. Mas Lucas já havia se movido primeiro. Com toda a sua força, ele jogou o corpo de Antunes contra o portão de ferro da delegacia. O som do metal desabando reverberou alto, deixando uma visão chocante. O portão oficial do estado desabou com o empurrão de um coronel enfurecido. A multidão de moradores aumentou. Muitos não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Um coronel do exército sozinho conseguiu deixar os dois policiais ferozes indefesos. A atmosfera que antes era assustadora agora se transformou em alvoroço. Alguns se atreveram a sussurrar, outros sorriram secretamente. Sentindo um pequeno alívio depois de serem oprimidos por tanto tempo pela autoridade cruel. No entanto, o medo ainda pairava. Eles sabiam que esta vitória era apenas temporária, porque por trás de Múcio e Antunes ainda havia um poder maior controlando o jogo. Lucas estava parado orgulhosamente no meio do pátio da delegacia. Seu peito subia e descia, contendo a emoção. Sua voz era alta, ecoando até a rua principal. Ele gritou que era apenas uma vítima, assim como o povo comum. Ele enfatizou que a lei neste país havia sido manipulada por mãos sujas que deveriam protegê-la. Suas palavras acenderam a chama nos corações dos moradores que assistiam. Eles viram não apenas um oficial que resistia, mas um símbolo de que a crueldade podia ser combatida. E naquele momento, Lucas não estava mais apenas como um coronel, mas como a voz do povo que havia sido silenciada por tanto tempo. Após a luta acirrada, a atmosfera na delegacia mudou drasticamente. Se antes estava cheia de gritos, xingamentos e sons de colisões, agora tudo ficou em silêncio. Os policiais que antes estavam ao redor do local desapareceram lentamente. Alguns fingiram estar ocupados atrás de suas mesas. Outros optaram por entrar em outras salas. Alguns até deixaram o pátio sem um motivo claro. Ninguém se atreveu a se aproximar, ninguém se atreveu a interromper. Todos pareciam ter intencionalmente criado um espaço vazio entre Lucas e Múcio e Antunes, que agora estavam caídos, indefesos. O silêncio não era paz, mas um sinal de que algo estava sendo encoberto. Lucas estava de pé, seu corpo ainda cheio de feridas e sangue, mas seu olhar não vacilou. Ele olhou ao redor, procurando por respostas nos rostos dos policiais que apenas abaixavam a cabeça, evitando seu olhar. A atitude deles era muito calma, muito passiva. Como se tudo o que tinha acabado de acontecer fosse apenas uma pequena encenação que não precisava ser incomodada. A suspeita surgiu em sua mente. Como poderia uma delegacia cheia de policiais permitir que dois policiais brutais agissem com tanta liberdade? Não deveria alguém ter parado isso desde o início? Essa pergunta ecoou em sua cabeça, confirmando o mau presságio de que Múcio e Antunes não estavam apenas agindo sozinhos. O ar ao redor estava pesado, como se guardasse um segredo que não queria ser revelado. Lucas podia sentir os olhares que tentavam esconder algo. Alguns policiais que passavam rapidamente nem se atreviam a virar a cabeça, com medo de que seus olhos revelassem a verdade. Para um coronel que tinha muita experiência, esse comportamento era muito claro. Havia uma rede que protegia, havia camadas de poder trabalhando para encobrir a podridão. Múcio e Antunes eram apenas rostos na superfície. Peões movidos por mãos invisíveis. Esse sentimento fez o peito de Lucas rugir ainda mais. Ele percebeu que estava entrando em um território perigoso. Um território onde a lei não era mais uma regra, mas uma ferramenta de jogo. Cada passo seu agora era como entrar em um campo de batalha cheio de armadilhas. O silêncio que pairava na delegacia não era calma, mas um sinal de que uma força sombria estava à espreita. E naquele momento, Lucas prometeu em seu coração que não recuaria.
mesmo que tivesse que enfrentar o sistema que protegia os perpetradores. A verdade tinha que ser desenterrada e quem quer que fosse o mentor, mais cedo ou mais tarde seria revelado. Naquela noite, quando a cidade começou a ficar silenciosa e apenas o som distante dos veículos podia ser ouvido vagamente, o celular de Lucas de repente tocou. Um número desconhecido apareceu na tela. Inicialmente, ele hesitou em atender, mas seu instinto lhe disse que esta não era uma chamada comum. Com uma voz pesada, ele atendeu. Do outro lado, ouviu-se uma voz rouca, trêmula e cheia de ansiedade. A pessoa não se identificou, apenas se apressou em transmitir a mensagem. Múcio e Antunes não eram os principais culpados. Eles eram apenas peões. Havia um poder maior os movendo. Um poder aninhado dentro da própria instituição policial. Lucas ficou em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra. A voz continuou dizendo que o tratamento cruel de Clara não foi apenas uma coincidência, mas parte de uma estratégia planejada. Clara foi escolhida como alvo não por uma infração de trânsito, mas por seu status como catequista influente na comunidade. Ao envergonhá-la, certas partes esperavam que o povo comum sentisse medo, intimidação, e não se atrevesse a resistir ao enfrentar a arrogância da polícia. Tudo isso foi uma mensagem simbólica de que qualquer um poderia ser vítima se ousasse desafiar o sistema. Essas palavras fizeram o peito de Lucas esquentar. Ele percebeu que a batalha que estava enfrentando agora não era mais um assunto pessoal, não era apenas para buscar justiça para Clara, mas uma luta contra uma grande rede que envolvia altos funcionários. Múcio e Antunes eram apenas rostos na superfície. Ferramentas que poderiam ser descartadas a qualquer momento se não fossem mais úteis. O verdadeiro inimigo estava escondido atrás das mesas de reunião, atrás dos sorrisos doces dos funcionários que apareciam na televisão. Tornou-se cada vez mais claro para ele que o sistema legal havia sido sequestrado por um grupo de sombras que trabalhava metodicamente em silêncio. O telefone terminou rapidamente sem identificação, deixando apenas um clique frio no ouvido. Mas para Lucas, isso era o suficiente. O pedaço de informação confirmou sua suspeita o tempo todo. Seu oponente não eram dois policiais, mas uma rede de poder com muitas camadas. Ele cerrou o punho, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Esta batalha seria longa, perigosa e cheia de armadilhas. Ele prometeu que o sangue e a dor de Clara não seriam em vão. Naquela noite, na quietude de seu quarto, um coronel percebeu que acabará de entrar em um campo de batalha muito maior do que qualquer campo de batalha que ele já havia enfrentado. Os dias após o evento se transformaram em tensão total. Desde que Lucas começou a falar alto em frente à delegacia, sinais de vigilância surgiram ao redor de sua casa. Um carro preto estranho estava sempre estacionado não muito longe do portão. Às vezes mudava de posição, mas sempre à vista. O telefone residencial tocava repetidamente sem som. Apenas o silêncio do outro lado tornava a atmosfera ainda mais assustadora. Toda vez que ele saía, olhos desconhecidos o seguiam de longe, fingindo ser pedestres ou motoristas. A sombra da ameaça parecia estar presente em cada esquina, lembrando de que o inimigo estava se aproximando mais do que ele pensava. Laila, sua esposa, começou a sentir a pressão. Ela percebeu a mudança na atmosfera de sua casa que não estava mais em paz. Suas noites eram cheias de ansiedade. Seu olhar estava sempre vigiando a janela, preocupada se alguém estava espiando ou tentando entrar. Seu medo aumentou quando ela viu uma figura estranha parada por um longo tempo do outro lado da rua, olhando para a casa dele sem expressão. Ela tentou se conter, mas no final chorou na frente do marido. Para ela, esta ameaça não era mais apenas uma conspiração lá fora, mas um perigo real que já estava batendo na porta de sua casa. No entanto, ao contrário de Laila, Lucas estava ainda mais convencido. Para um soldado, esse tipo de pressão era apenas uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Se eles se deram ao trabalho de vigiar, isso significava que a verdade que ele estava se aproximando era perigosa o suficiente para ser perturbada. Lucas não vacilou. Embora soubesse que sua própria vida poderia estar em jogo.
Em sua mente, desistir não era uma opção. Ele tinha que continuar avançando, desvendando camada por camada desta conspiração até que suas raízes podres fossem expostas. Para ele, as feridas de Clara e as lágrimas do povo comum eram muito preciosas para serem enterradas sem resistência. Então ele começou a planejar seus passos. Ele contatou alguns de seus antigos colegas militares. Pessoas que ele confiava que ainda mantinham o juramento de um soldado e não estavam contaminadas por política suja. As conversas foram conduzidas com cautela, cheias de códigos para que não pudessem ser facilmente interceptadas. Lentamente, ele construiu um pequeno círculo, uma rede pessoal que estava pronta para se mover quando chegasse a hora. Lucas sabia que esta batalha não era mais apenas entre ele e 2 policiais, mas ele contra um sistema sombrio que era sólido. E em seu coração, uma promessa ecoou fortemente. Ele ficaria de pé até o fim, mesmo que todo o poder daquele regime cruel viesse para atacá-lo. Naquela tarde, o sol voltou a queimar a cidade. Lucas caminhou rapidamente em direção ao hospital com a simples intenção de visitar Clara, garantindo que sua condição melhorasse após vários dias de tratamento. Mas assim que ele chegou na frente do quarto de tratamento, seus passos pararam abruptamente. O quarto estava vazio. A cama que Clara ocupava antes agora só tinha um cobertor dobrado ordenadamente. O cheiro de remédios ainda era perceptível, mas a presença do paciente havia desaparecido completamente. O rosto de Lucas ficou tenso imediatamente. Seu coração batia forte. Ele imediatamente procurou a enfermeira de plantão, exigindo uma explicação. Com um rosto envergonhado, uma jovem enfermeira só conseguiu dizer em voz baixa: "As autoridades transferiram o paciente." Essa frase foi como uma faca perfurando os ouvidos de Lucas. Autoridades? Quem eles queriam dizer? Por que o paciente foi transferido sem a permissão da família? Essa pergunta continuou a ecoar em sua cabeça. No entanto, a resposta nunca veio. Lucas imediatamente vasculhou os corredores do hospital. Abrindo todas as portas, esperando que Clara estivesse em uma das salas, mas não houve resultado. O rastro de Clara desapareceu como se tivesse sido engolido pela terra. O pânico começou a se arrastar dentro dele. Mas a raiva o consumiu muito mais rápido. Ao sair pela porta principal do hospital, Lucas encontrou uma atmosfera estranha. A rua, que geralmente era movimentada, estava mais silenciosa do que o normal. De repente, um carro preto brilhante parou bem na sua frente. A janela do carro desceu lentamente, revelando um rosto familiar. Doutor. Sérgio estava sentado dentro. Seu uniforme estava arrumado. Um sorriso frio estava desenhado em seus lábios. Ele olhou para Lucas com olhos cheios de significado e depois disse com uma voz calma, mas cortante: "Você está procurando sua esposa, coronel?" Essa frase foi como um tapa forte. E também a resposta de que tudo o que aconteceu não foi uma coincidência. Em um instante, Lucas percebeu que o jogo havia acabado de começar. O inimigo que ele estava procurando, o mentor escondido nas sombras, estava bem na sua frente. Não apenas um policial de rua, não apenas um peão, mas o líder que estava sentado confortavelmente na cadeira do poder. O sorriso de Dr. Sérgio não era apenas um cumprimento, mas uma confissão velada de que ele fazia parte da grande conspiração que havia aprisionado a lei o tempo todo. Lucas ficou rígido, seu peito rugindo, percebendo que a batalha que o esperava era muito mais sombria do que ele imaginava. E a história pairou, deixando